Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Eu compartilho, tu compartilhas, ele compartilha, nós compartilhamos, vós compartilhais, eles compartilham. O verbo compartilhar pode não ser o mais conjugado, mas certamente é um dos mais praticados do momento. Com apenas um clique, você envia fotos, vídeos e notícias para os seus amigos no Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. É uma moleza, mas é preciso ter cuidado na hora de publicar informações na internet. Nem tudo que está na rede é verdadeiro, ou mesmo que seja verdadeiro, nem tudo deve ser publicado. Postar mentiras ou compartilhar imagens de uma autópsia, por exemplo, pode ter consequências sérias. É o que você vai ouvir agora na reportagem especial Não Compartilhe, dos jornalistas Maurício de Sante e Rodrigo Rezende. O quê? Não acredito que eu li isso. Estão querendo criar a Bolsa Prostituta? Tem até um projeto no Congresso? Gente, mas era só o que faltava. R$2.000 por mês? Ah, não. Fala sério. Que coisa mais revoltante. Vou mandar para todos os meus contatos. Quem sabe a gente consegue derrubar essa ideia absurda. Caramba! Acabei de receber no WhatsApp a notícia de que o Congresso está prestes a criar a Bolsa Prostituta. Onde já se viu uma coisa dessas? Esse pessoal não tem nada melhor para discutir, não? Será que o pessoal da firma tá sabendo disso? Eu vou mandar a notícia para eles. Pronto. Bastou um clique e o boato sobre o Bolsa Prostituta se espalhou. E não foi conto do vigário. Aconteceu de verdade. Em 2013, uma notícia publicada em um pequeno blog deu conta de que o Senado teria aprovado o benefício, como conta o jornalista Moisés Nazário, do Núcleo de Mídias Sociais do Senado. Por volta de maio de 2013, uma notícia foi publicada num pequeno blog na internet, falando que o Senado tinha aprovado um projeto que criava uma espécie de benefício, que seria chamado de Bolsa Prostituta, que era um valor de R$2.000 a serem pagos a garotas de programa. Só que isso era uma mentira, não existia nenhum projeto com esse teor, nem no Senado, nem na Câmara, em lugar nenhum. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais. A repercussão foi enorme. E a ex-senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, apontada pelo blog como autora do projeto, teve trabalho para desmentir a informação. E foi muito difícil desmentir aquela situação. Fiquei vários meses desmentindo pessoas e também buscando desmentir junto aos meios de comunicação. Derrubar esse boato foi bem mais difícil do que se imagina. Durante meses, a falsa notícia voltava a circular na internet e o Núcleo de Mídias Sociais do Senado tinha que preparar uma estratégia para mostrar à população de que se tratava de uma informação falsa. Enquanto isso, a ex-senadora Ana Rita recorreu ao Poder Judiciário para retirar a notícia do ar, mas ela foi obrigada também a mobilizar a estrutura do gabinete para minimizar os efeitos do boato. Ela mesma teve que entrar em campo para desmentir a informação do Bolsa Prostituta. Eu me lembro de um fato que eu tive que ligar para um bispo de uma cidade do Rio Grande do Norte e um outro de um outro estado, não me lembro se foi da Paraíba ou do Ceará, não me lembro que agora, que eu tive que ligar e dizer, vocês estão divulgando uma coisa que não é verdadeira. Ana Rita lembra, no entanto, que o boato foi ampliado não só pela ação dos internautas, mas justamente pela divulgação de outros meios de comunicação. Isso me deixou bastante indignada, porque um cidadão comum que divulga uma notícia falsa, porque escutou em algum meio de comunicação, a gente até compreende. Mas um meio de comunicação que divulga notícia sem checar se aquilo é verdadeiro ou não, me deixou bastante indignada por essa postura. O Núcleo de Mídias Sociais do Senado chegou a enviar mensagens individuais para as pessoas que compartilharam a publicação com o alerta de que se tratava de uma mentira. Foi criada uma arte no Facebook com esse e outros boatos, pedindo ao cidadão para checar a veracidade das informações antes de compartilhar.
mas nada disso teve o efeito esperado. O jornalista Moisés Nazário lembra que foi nesse momento que o núcleo teve uma ideia inovadora. A ação mais importante que a gente realizou nesse sentido, ela aconteceu em 2014. Aí você vê, foram vários meses realmente, começou em maio de 2013, em junho de 2014 a gente ainda estava tratando do assunto. Foi utilizando uma imagem que também era muito popular na internet, que era de dois personagens de quadrinho, Batman e Robin, que era o Batman dando um tapa no Robin, no caso específico, alertando o Robin para não compartilhar notícia falsa na internet. O meme do Batman fez um enorme sucesso. Nunca uma publicação do Senado tinha sido tão curtida, comentada e compartilhada. Para se ter uma ideia, no Facebook, a mensagem chegou a 2.800.000 pessoas. Foram mais de 150 mil curtidas, comentários e compartilhamentos. Apesar desse sucesso, a ex-senadora Ana Rita acredita que o boato do Bolsa Prostituta interferiu negativamente na carreira política dela. Nas eleições de 2014, que ela disputou sem conseguir ser eleita, o assunto voltou com toda a força. Isso me trouxe bastante dificuldades, isso refletiu no meu trabalho, isso impactou no meu processo eleitoral. Logo, nós tivemos eleições em 2014 e esse assunto voltou à tona. E eu pude perceber também que algumas pessoas, passado algum tempo que a matéria não voltava, ela começava a voltar em determinados momentos mais críticos. E aí eu comecei a perceber que, de forma maldosa, algumas pessoas se utilizavam dessa matéria para poder me atingir e atingir o mandato. O Bolsa Prostituta não foi o único boato a atingir o Senado. Muitas outras informações falsas sobre a instituição já circularam na internet. Criador do site boatos.org, o jornalista Edgar Matsuki lembra um caso recente envolvendo o Poder Legislativo Federal. Tem circulado bastante nos últimos dias, é uma história de que o Senado e a Câmara teriam um projeto que estaria acabando com 30 dias de férias para a população, né, que ia diminuir de 30 dias para 15 dias. No boato que começou a circular por Facebook, aí passou para o WhatsApp, blogs copiaram, tinha o número do projeto. Essa a gente acabou desmentindo só fazendo uma busca pelo próprio número do projeto, e ele era 12.233. E na legislatura o projeto começa do 1 novamente, né? Então, só pelo número do projeto já dava para ter uma ideia que o projeto não era verdadeiro, né? E teve ainda a história de que o Senado faria novas modificações na ortografia brasileira, acabando com o C cedilha, por exemplo. É o que conta o jornalista Moisés Nazário. Um outro boato que circulou se referia a uma suposta discussão que haveria no Senado para acabar com o C cedilha, com LH e alguns outros fonemas da língua portuguesa. Esse boato se baseou no fato de que realmente havia no Senado uma comissão analisando o acordo ortográfico, mas ela estava analisando apenas a implantação do acordo já assinado, né? Não estava analisando novas mudanças. São tantos boatos nas redes sociais que o site boatos.org, criado em 2013, já chegou à marca de 1.000 notícias falsas desmentidas. O site é atualizado diariamente. Quer saber as últimas informações que foram negadas pelo site? Exército da Venezuela invade Roraima. Dilma contrata palhaço por R$333 mil para criticar a oposição. Beber água em garrafa plástica provoca câncer. Ladrões se disfarçam de vendedores de colchões. Tudo notícia falsa. Edgar Matsuki explica como boatos.org identifica as notícias mentirosas que assombram as redes sociais. Hoje a gente tem uma rede já formada de leitores que colaboram com pautas para a gente, né? Então, por Facebook, por WhatsApp, até pelo formulário de contato mesmo do boatos.org, as pessoas acabam enviando a informação, né? E aí a gente faz a apuração. A primeira coisa que a gente faz é pegar algumas palavras-chave do próprio boato, da própria informação, e começar a fazer uma checagem nos buscadores, no Google, né? Com base nisso a gente começa a fazer algumas buscas mais refinadas. A partir daí a gente já tem uma noção de onde saiu a história. Edgar esclarece que os boatos que mais pegam são aqueles que têm um mínimo de nexo com a realidade. Por exemplo, apesar de não haver nenhuma iniciativa nesse sentido, em tese, não há nada que impeça um parlamentar
de apresentar um projeto como Bolsa Prostituta. Na maioria das vezes, ela surge de uma informação que tem um pequeno fundo de verdade, alguma coisa de verossímil, porque senão o boato acaba nem se espalhando pela internet. A grande maioria dos boatos acabam surgindo de uma informação que não tem uma fonte muito clara de informação, e daí isso torna ele até mais difícil de ser checado mesmo, né? E ele acaba se espalhando em redes sociais, por isso acaba ganhando força e aí ganhando até outras versões às vezes, né? Na avaliação de Edgar, o compartilhamento acontece porque a pessoa acredita na informação que chegou até ela. Além disso, tem a crença de que está fazendo algo positivo ao espalhar uma notícia que possa interessar a outras pessoas. Na grande maioria das vezes a pessoa não só acredita que a informação é verdadeira, como acha que está fazendo um bem na realidade. A pessoa que cria o boato, ela tem noção que a informação é falsa, por algum motivo ela criou, às vezes até para ganhar uma relevância na internet, com uma informação mais bombástica, mas as pessoas que acabam lendo e compartilhando, como compartilhar acaba sendo quase instintivo na internet hoje, é muito mais fácil você apertar um botão e compartilhar uma informação do que você checar, né? Depois que uma informação mentirosa se espalha na rede, mesmo que desmentida, o estrago já está feito, como se diz por aí. A ex-senadora Ana Rita ainda sente os efeitos do boato do Bolsa Prostituta. Por isso, ela cobra mais cuidado, especialmente dos meios de comunicação. Porque quando se ofende a moral, a honra das pessoas, coisas que depois você não consegue consertar mais. O prejuízo é muito grande. Então precisamos zelar para que os meios de comunicação, sejam eles televisivos, sejam eles pela internet ou pelas rádios, tenham que procurar buscar informar adequadamente, de forma bastante correta, e não divulgar informações equivocadas, distorcidas, preconceituosas, maliciosas, não é? Como tem acontecido ultimamente. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembra que a internet é um território livre, mas que precisa de responsabilidade. Não é porque a internet é livre e tem que ser livre que você pode começar a fazer ataques nazistas, ataques preconceituosos em relação à cor, à origem, à procedência, à orientação sexual de cada um. Nós temos que combater todo tipo de ação desrespeitosa, criminosa contra o cidadão. No próximo bloco da reportagem especial Não Compartilhe, especialistas vão analisar o perfil dos boateiros virtuais e as consequências legais para quem publica mentiras ou imagens chocantes na internet. Voltamos já. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Você está acompanhando a reportagem especial Não Compartilhe. Olha só! Me marcaram em uma publicação no Facebook. O que será? Vou acessar para ver, morro de curiosidade. Esse vício de internet! Gente, são as fotos do Cristiano Araújo no necrotério. Nossa! Da namorada dele também. Cristiano Araújo não é aquele cantor sertanejo que morreu num acidente de carro em Goiás? Ele mesmo, tem todas as imagens aqui. E o vídeo também. Ele no necrotério. E a namorada dele na autópsia. Acho que ninguém tem essas cenas. Pelo menos eu não tinha visto ainda. Vou mandar para meus amigos da escola. Quero ser a primeira do grupo a enviar. Sei não. Essas fotos são meio pesadas. O cara tá morto. Mas se tá na rede é porque não tem problema nenhum. Eu vou copiar pro WhatsApp e vou mandar pros meus amigos também. O caso das fotos e vídeos do cantor sertanejo Cristiano Araújo sendo preparado para o sepultamento é um exemplo do que não deve ser compartilhado nas redes sociais. 2 funcionários da clínica onde as imagens teriam sido feitas foram demitidos e indiciados pela Polícia Civil do Estado de Goiás. Uma terceira pessoa também está sendo investigada.
A Justiça determinou que as imagens fossem retiradas do ar. A sentença do juiz da Terceira Vara de Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de Goiás, William Fabian, dizia o seguinte: a publicação das imagens de necrópsia e da preparação de cadáver, ocorrida concomitantemente ao velório e sepultamento do cantor Cristiano de Melo Araújo, além de revelar inquietante morbidez, apresenta-se extremamente desrespeitosa ao sentimento de luto das famílias dos vitimados no trágico acidente que ceifou-lhes as vidas, ferindo frontalmente o direito constitucional da intimidade, esculpido no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal Brasileira. A advogada Michele Amushi, especialista em direito à imagem, ressalta que o caso Cristiano Araújo é passível de punição e de indenização. Foi jogado na rede, inclusive desdenhando daquela situação, daquele momento triste que a família vinha sofrendo. Então isso tudo, a família, com certeza, e pelo que eu li nos jornais e tudo mais, eles procuraram indenização. Então eles consideraram o uso daquela imagem ilícita, porque não tem autorização da família, porque nós estamos falando de um morto, né? Então teria que ter autorização dos familiares e responsáveis para fim que não era destinado. Michele esclarece que o direito à imagem se enquadra na categoria de personalíssimo, ou seja, é um direito que não pode ser transmitido para outra pessoa, não pode ser exercido por outro, a não ser pelo titular. A imagem, ela é um direito personalíssimo, previsto na nossa Constituição. Como é um direito personalíssimo, é a pessoa que tirou a imagem, a pessoa que está dentro dessa imagem, dessa fotografia, ela não pode autorizar o uso indevido dela. Então, quando você tem uma fotografia sua divulgada no seu Facebook, etc., o terceiro não pode usar aquela imagem para outro fim que não seja aquele que você colocou. Para facilitar que imagens como a do cantor Cristiano Araújo sejam retiradas da rede, o deputado federal veneziano Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, apresentou um projeto que trata do direito ao esquecimento. Mas você sabe o que é isso? Direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos. Veneziano acredita que se o projeto dele já tivesse virado lei, teria sido mais fácil retirar as imagens do cantor Cristiano Araújo do ar. Você imagine se aquela imagem desumana, atentatória, sairá das mentes dos pais daquele artista e de todos nós, independente da relação que se tenha, seja a relação de fã com o artista, seja da relação familiar de pai, mãe, dos familiares da sua namorada. Aquilo é uma coisa absurda. O projeto também propõe punições como pagamento de multa e prisão de 1 a 2 anos para quem filmar, fotografar ou captar a voz de pessoas sem autorização. E se o material for divulgado pela internet, a pena será aumentada e pode chegar a 6 anos de cadeia. A minha preocupação é porque nós estamos vendo fatos, episódios que se sucedem em número estratosférico, em número cada vez maior, de pessoas que se valem, muitas vezes de ardis, muitas vezes de artificialismos, muitas vezes de ocasiões que captam imagens sem que eu tenha me permitido, eu na condição de cidadão, eu na condição de ter o direito à minha dignidade. Quando eu falo dignidade, eu amplio o sentido de dignidade humana, é da minha imagem, é da minha expressão, é da minha fala. Não estou aqui reduzindo ou restringindo o acesso a situações que são de interesse público. O direito ao esquecimento está em discussão no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. O tema é polêmico e não há consenso. Há quem entenda que a matéria abre a possibilidade para que pessoas tentem omitir fatos históricos e de relevância pública. Por isso mesmo, o professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Carlos Afonso Souza, acredita que o projeto precisa ser analisado com muito cuidado. Essa primeira parte do projeto, ela traz alguma preocupação porque ela criminaliza a realização de fotos ou vídeos de forma não autorizada ou não lícita, o que poderia conectar com o dispositivo do artigo 20 do Código Civil, que já não é um dispositivo que de forma fácil acaba gerando
uma discussão sobre os limites do direito à imagem. É só imaginar a quantidade de fotos que aparecem em jornais e revistas todo dia, isso sem falar em charges, que não contam com a autorização da pessoa que é retratada. A proposta do deputado veneziano Vital do Rego diz que os veículos de comunicação e portais de internet deverão contar com um departamento específico para receber as demandas relacionadas ao direito ao esquecimento. São esses departamentos que deverão decidir se o material irá ou não ser desindexado com base no interesse público. E é aí que mora o perigo, segundo o professor Carlos Afonso Souza. Um desafio que será levado ao Poder Judiciário em tentar esquadrinhar em que medida esse chamado direito ao esquecimento deve ser operacionalizado dentro de padrões como relevância pública ou não. A ideia de relevância pública, pelo menos parece que de início, ela evita que figuras públicas que exerçam cargos públicos, que tenham notoriedade ou alguma relevância de conhecimento massificado, vai acabar que para essas pessoas o direito ao esquecimento terá uma efetividade muito limitada. O deputado veneziano Vital do Rego concorda que a decisão sobre se há ou não interesse público nas informações ficará muitas vezes nas mãos do Poder Judiciário. Caberá ao Judiciário, caso eu me sinta ofendido, preterido no direito ao esquecimento, de fazer esse julgamento. Se eu me sentir ofendido com a negativa, é claro que a gente pode questionar o Judiciário. A advogada Michele Amushi lembra que se uma imagem tem interesse jornalístico, ela pode ser publicada mesmo sem autorização da pessoa retratada. É importante deixar claro o seguinte: quando você usa uma imagem para fim jornalístico, ela não gera indenização e não é crime. Então, você vai tirar uma foto de uma pessoa caindo de bicicleta na rua e tem fins jornalísticos, aí, ok. Se você for divulgar isso para o seu trabalho de jornalista, não tem problema nenhum. Agora, você não pode colocar no seu Instagram a imagem dessa pessoa sem autorização dela. Sem dúvida, tem ato ilícito. Mesmo uma situação aparentemente clara, como o material jornalístico, tem as suas nuances. O professor Carlos Afonso Souza chama atenção para uma fotografia tirada por um paparazzi, por exemplo, para uma revista de fofoca. O artista retratado pode se julgar ofendido pela foto e o interesse público relativizado. Alguns julgados aqui do Brasil até mesmo questionam a questão da relevância pública com as fotos e com os vídeos que alimentam as revistas de fofocas, de novidades sobre celebridades, e pode se perguntar, isso é jornalismo? Tem relevância pública? Essa discussão, que pode parecer esotérica, aparece no judiciário brasileiro com frequência, e nós temos alguns acórdãos que chegam, inclusive, a comentar que, ainda que não seja o jornalismo que se imagine que tenha a relevância de informar a população sobre as principais questões da República, também exerce uma função do chamado jornalismo de entretenimento. Além da questão jurídica e legal sobre o direito à imagem, há um aspecto psicológico que precisa ser levado em consideração. Afinal, o que leva uma pessoa a compartilhar fotos de gente morta ou publicar boatos na internet? Para a psicóloga Rosa Maria Fará, coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Psicologia e Informática da PUC de São Paulo, a internet potencializou a clássica figura da fofoqueira da rua. Assim como a gente poderia lembrar daquela fofoqueira do bairro que difundia informações negativas e falseadas sobre o vizinho, sobre o parente, o amigo, mas que atingia um pequeno grupo, muitas vezes de uma forma bem negativa, mas com uma repercussão muito localizada e pontual, né? Agora a gente tem esse mesmo fenômeno, só que multiplicado, né? Potencializado pelo canal que atinge uma amplitude muito maior. Rosa Maria Fará diz que a sensação de anonimato proporcionada pela internet e pelas redes sociais faz com que algumas pessoas tornem públicos aspectos sombrios que são comuns aos seres humanos, mas nem sempre explicitados. A finitude, a morbidade, enfim, o sofrimento são aspectos da vida humana que, por mais estranho que possa parecer quando a gente pensa assim racionalmente, exercem uma certa atração. Basta a gente observar, por exemplo, se você está numa estrada fazendo uma viagem e ocorre um acidente, um dos fatores que complica o trânsito, além do acidente em si mesmo, é a curiosidade das pessoas em observar o que ocorreu. A psicóloga lembra, no entanto, que
que boatos espalhados nas redes sociais podem ter consequências sérias. Agora, um sujeito de má fé, que até com uma intenção, às vezes, vamos dizer assim, de fazer uma brincadeira de mau gosto, pode gerar um mal muito grande, né? Uma comoção muito grande. Foi exatamente o que aconteceu em junho de 2015 no município de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, distante 800 quilômetros de Cuiabá. Uma notícia divulgada nas redes sociais criou um tremendo alvoroço na cidade. O boato dava conta de um acidente grave acontecido nas proximidades do município, com vários mortos. Um ônibus lotado de passageiros teria se envolvido num acidente com um carro de passeio. Dezenas de pessoas haviam morrido, segundo a postagem. Os serviços de informação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do hospital da cidade de 70 mil habitantes ficaram completamente congestionados. Mas nada havia acontecido. Foi apenas uma brincadeira de mau gosto, uma mentira. A advogada Michele Amushi ressalta que a publicação desse tipo de boato tem implicações jurídicas para o autor. Além disso, ela avalia que quem faz esse tipo de postagem nas redes sociais só pode ter algum problema. Problemas psiquiátricos, provavelmente. Essa é a minha opinião. Juridicamente falando, é como eu disse anteriormente, tem as suas consequências, determinadas atitudes. Agora, ter prazer de tirar foto de gente morta, de tirar foto de acidente de carro, realmente é um problema psiquiátrico, porque não vejo a menor, deve ser alguma outra doença psiquiátrica moderna, contemporânea. Os especialistas devem passar a estudar, porque realmente não é normal, né? Doença psiquiátrica ou não, é sempre prudente seguir o conselho dado pela Michele. Eu acho que todo mundo tem que ser muito cauteloso. Tá com raiva de uma pessoa, não coloca isso em público. Evita. Ou coloca frases de pessoas famosas que levam, mas nunca de forma muito tão direta, nunca mencionando nomes, dando cara àquela situação. Outra sugestão também que eu sempre falo são os adolescentes, né? A gente sabe que eles têm o uso desses mecanismos com tanta facilidade também para evitar fotos que sejam constrangedoras, fotos que podem levar a outras interpretações. Isso tudo para evitar qualquer tipo de problema. Você acompanhou a reportagem especial Não Compartilhe. Reportagem e redação Maurício Desante e Rodrigo Rezende. Apresentação Maurício Desante. Locução Gesiel Carvalho. Participação Adriana Carla Aragão, Adriano Faria, Nara Ferreira e Pedro Henrique Costa. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes e Josevaldo Souza. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você também pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio. Entre em contato com a Rádio Senado. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Se preferir, ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Nosso WhatsApp é o 61 8611 9591. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.